Irmão, não sei se você se recorda ou se você se lembra, mas nós chegamos no último domingo do mês de abril. Quantos lembram disso? Outros talvez foram pegos aí de surpresa, mas já acabou o mês, já acabou, amado. Nós vamos entrar a partir de amanhã ou a partir de hoje, nós vamos entrar na última semana do mês de abril. E quantos aqui se recordam que nós, no primeiro domingo desse mês, nós ministramos uma palavra, intitulamos esse mês baseado em uma palavra profética. Alguém aqui pode se arriscar dizendo o nome ou o título do mês profético que nós proferimos? O silêncio é bom, mas não nessa hora, amém, irmãos? Nós no começo do mês, nós ministramos no primeiro domingo deste mês uma palavra dizendo que nós íamos nos mover este mês de abril sobre o poder. Então é o poder da palavra que tem trazido resultado para a minha vida e para a sua vida. É o poder da palavra que tem mudado a minha história. É o poder da palavra que tem mudado vidas nesta igreja. Então, por que não exercer a palavra ao ponto do que Deus se agrada? Então, adiante disso, eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, de número capítulo 37. Aleluia! Ezequiel de número capítulo 37, versículo de número 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1. Nós vamos ministrar hoje subordinado ao tema, ainda com a ênfase do poder da palavra, mas nós vamos hoje ver qual a sua postura diante do que você tem visto. Amém? Enquanto você acha Ezequiel 37, você pode recitar comigo esse tema. Qual a sua postura diante do que você tem visto? Vamos lá? Então, qual é a sua postura? Postura é sua posição. Como você se posiciona diante do que os teus olhos veem. Então, acompanhe, por favor, esse versículo, irmãos. Versículo de número 1 a seguir diz assim: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Versículo 2: em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi prontamente: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Versículo 4: e ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé o Senhor, e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, diante desta mensagem, amados, diante desse texto sagrado, aonde está intitulado qual a sua postura diante do que você tem visto, esta mensagem é uma mensagem que ela não foi para a igreja. Ezequiel capítulo 37, como todo o Velho Testamento, não foram escritos, ou não foi escrito o livro de Ezequiel capítulo 37 para a igreja. Por quê? Ele não foi escrito para a igreja, porque a igreja não era dessa época. A igreja ela veio após Cristo. Mas não é porque não foi escrito para a igreja que este texto
ou o Velho Testamento não sirva para nós, igreja. Então o texto em que hoje está em foco, que está em ênfase neste culto, ele não foi escrito para a igreja, mas ele serve para a igreja. Na proporção do que ele serve, nós tiramos desse texto aquilo do que Deus, para aquele povo, para aquela nação, quis tratá-los, com certeza servirá para nós, e muitas das vezes não cairmos diante de uma situação como aquela. Prestem atenção que este texto foi escrito aonde o Senhor, ele via ou como estava a situação de Israel, uma nação. A nação de Israel, de acordo com o capítulo 37 do livro de Ezequiel, é uma situação como ele vivia, como eles estavam. Eles estavam em uma situação mortos, eles estavam diante do que eles estavam pensando viver, sem vida. E você sabe que uma pessoa morta é uma pessoa que não pode criar ou não pode fazer nada. Então, quando a Bíblia mostra que esta situação era operante para aquela época, o Senhor, ele tratou de mostrar a um homem uma situação. E o que mais me chama a atenção dentro de alguns versículos é que Deus, sendo Deus, ele não desconsidera o fato dali estar ou dali haver somente a morte. Ezequiel diz aqui na sua forma de apresentação que a mão do Senhor pairava sobre ele. Versículo de número 1, capítulo 37. Você está com sua Bíblia aberta? A palavra de Deus está dizendo o seguinte: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder de seu Espírito, ele me conduziu ao meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos secos. Irmãos, mostra que o interesse dentro dessa situação não foi meramente do homem, mas foi exclusivamente de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação como esta? Não foi possível mandar a imagem do que nós fizemos um cartaz de anúncio, aonde no cartaz tinha só caveira, só ossos mesmo, crânio, enfim, o corpo humano só em esqueleto. E pena para a gente poder projetar, porque o foco principal é qual tem sido a sua postura diante do que você tem presenciado, do que você tem visto. Você sabe que as pessoas, elas se desesperam diante mais do que elas veem, do que elas ouvem. Porque muitas das vezes elas ouvem coisas, mas elas não fazem com tanta ênfase como elas veem ou presenciam. Então a Bíblia mostra no versículo 1 que Ezequiel estava de uma posição de oração, talvez num momento de busca a Deus, ou diante, na sua oração, colocando diante de Deus algumas situações, como por exemplo: Senhor, olha essa situação, desse jeito não dá para viver. Senhor, olha essa situação, dessa forma é impossível de viver. E a Bíblia mostra que quando pensa que não, a mão do Senhor vem sobre ele, e o poder do Espírito do Senhor o conduz. Você pode falar comigo? Conduz. O conduz ao meio de um vale, aonde não se tinha mais nada a não ser morte. A morte imperou naquele lugar e deixou o resultado. Quando morte chega, morte deixa resultado. Quando morte chega, morte, quando chega, ela causa situação aonde ela mostra que ela passou por ali. Então, por favor. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, nós podemos pensar o seguinte: o vale tinha uma dimensão muito grande, o vale tinha uma extensão enorme.
E quando a Bíblia diz, irmãos, preste bem atenção aqui, que a mão do Senhor o conduz ao meio do vale. Você sabe que para mim chegar até aqui onde eu estou, eu venho do meu lugar de assento e venho subindo até chegar aqui. Você sabe que para mim sair de lá até chegar aqui, tanto eu posso vir com um olhar fixo no altar, como eu posso vir olhando para os lados, porque o que está na minha frente, na minha lateral, tanto direita quanto esquerda, isso está perceptível à minha visão. Então a mesma coisa de eu falar, querido, você aí, levante-se e vem aqui na frente. Você pode passar pelo corredor, 1, 2, 3 corredores da igreja, mas você vai vir olhando as pessoas e percebendo muitas das vezes, olha, hoje o fulano está aqui, hoje o ciclano está ali, enfim, você vai vir até chegar aqui no centro, até chegar aqui em cima do altar, e você vai presenciar visivelmente quem está ou quem não está diante do trajeto ou do trajetório que você fez dali para aqui. Alguém me compreende até aqui? Então a palavra mostra que quando isso ocorreu, preste bem atenção, que a mão do Senhor o conduziu, Ezequiel, para o meio daquela situação. A mão do Senhor o conduziu ao meio, não bastante que ele foi conduzido pelo meio dos ossos, olha aqui para frente, não bastante ser conduzido até o meio do problema, Deus o faz, versículo de número 2, olha aí, em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, não bastante estar no foco, no principal meio de uma situação que não favorecia o que ele via, Deus o fez caminhar de um lado para o outro, não bastante estar no meio do vale, vendo ossos, vendo uma situação de miséria, vendo uma situação que não favorece, Deus o ordena que ele caminhe de uma a outra extremidade. Sabe para qual objetivo? Para que de fato ele considerasse aquela situação. Sabe, irmãos, que com isso eu percebo que muitas das vezes pessoas não têm um resultado positivo na sua vida, crentes não têm um resultado positivo na sua vida, porque eles vivem desconsiderando as coisas que estão em sua volta. Tudo que está em sua volta, amado, é para você considerar e não desconsiderar. Antes de haver uma manifestação poderosa de Deus no meio daquele vale, o homem que estava ali sendo conduzido, ele precisou entender aonde ele estava. Você sabia que às vezes tem coisas na sua vida que não se manifestam porque você tem desconsiderado os fatos? Deus o conduz Ezequiel ao meio do vale, versículo de número 1 do capítulo 37, do meio de um vale seco, do meio de um vale onde tinha um exército sem vida. Não bastante, Deus o faz caminhar de um lado para o outro, de uma extremidade a outra. E agora vem comigo, queridos, por gentileza, no versículo de número 3. O Senhor pergunta, então ele me indagou, ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? A pergunta, irmãos, de Deus para o homem, a pergunta de Deus para Ezequiel, foi só depois que ele olhou, que ele estudou, que ele examinou aquela situação. Deus não ia o conduzir a uma situação sem que Ezequiel soubesse o que ele estava fazendo. Deus não ia chegar, querido, diante daquela situação e falar, Ezequiel, vamos agora fazer esses ossos se levantarem, vamos fazer agora esses ossos se moverem. Não. Deus, ele tem esse poder, tem, querido. Você pode dizer, Deus é poderoso. Mas muitas das vezes, irmãos, Deus quer a sua parte.
participação no milagre. Você é tão importante que Deus, tudo que Ele vai fazer, Ele quer a sua participação junto com Ele. Então Deus chama o homem, o conduz a uma situação desfavorável. Os olhos dele vêem um vale seco, os olhos dele vêem um lugar aonde não tinha mais jeito, aonde a esperança havia morrido, aonde a morte imperava. E não bastante, Deus diz para ele: caminhe sobre o vale. Olhe para ele, Ezequiel. Preste bem atenção por onde você está caminhando. E é como se eu visse Ezequiel ali está assustado com aquela situação. Ele andando, pisando com cuidado aqui, pisando em osso ali, pisando em crânio aqui. E enfim, ele: Senhor, o que aconteceu aqui? Senhor, é impossível. Talvez ele disse: eu nunca vi uma situação como essa. Aí Deus chega para ele, depois que ele vê, depois que ele tem aquilo ali fixo nos olhos, o Senhor pergunta: tem jeito isso aí? O Senhor pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O Senhor perguntou: será que tem como, Ezequiel? Deus disse: você crê que esses ossos podem tornar a vida? Aí muitas das vezes é a resposta que muito crente tem tido, é a resposta que muito crente tem dado diante de uma situação como esta. Talvez, querido, se talvez fosse com você e você estivesse ali diante daquela situação e alguém perguntasse para você o seguinte: poderão reviver esses ossos? Você crê que poderão? Você vai até responder: rapaz, você não. E na hora que você diz que você não sabe, você está se posicionando diante do que você tem visto, ou diante do que você está vendo, dizendo: eu não creio. Na hora, irmãos, que você joga para Deus, por favor, toque a sua atenção. Na hora que você é questionado a respeito de algo, e que você é levado a dar uma posição, ou um posicionamento diante do que você crê, dependendo da sua resposta, é a sua resposta que vai mostrar se você está em fé ou você está em incredulidade. Você sabia que a resposta de Ezequiel do versículo 3, quando ele diz assim: Senhor, tu o sabes, é uma resposta de incredulidade. Porque Ezequiel estava dando uma resposta diante do que ele estava vendo. Ezequiel, ele sondou todo o vale. Ezequiel, ele não estava se posicionando diante de um achômetro. Ezequiel estava com tudo resolvido dentro de si. Ezequiel estava no meio do vale, diante do problema, aonde não tinha vida. E quando ele se depara, o Senhor passando, o Senhor falou: caminhe, Ezequiel, vá para lá, vem para cá, vá para o lado, vá para o outro. Eu quero que você veja bem o problema aonde ele está centralizado. Querido, se você hoje não souber aonde está o problema que está tentando te derrubar, você nunca vai obter vitória. Você ouviu o que eu te disse? Está vendo como você gosta muito, a gente vem até de vocês. Oh Deus, bom. Vamos aplaudir o Rafael. Ajuda o Rafael. Glória a Deus! Se você não souber, querido, aonde está a fraqueza, se você não souber, amado, aonde está a raiz que está tentando contra a tua vida, que está tentando contra a tua família, que está tentando contra o teu trabalho, que está tentando contra os teus relacionamentos, que está tentando contra o teu sucesso, você sempre vai lutar sem saber com quem você está lutando. Sabe qual é o resultado disso? Você vai se cansar, você vai se frustrar e você nunca vai obter resultado. Porque assim como Ezequiel, de prontidão, de pronta resposta, está cheio de crente, jogando para Deus uma posição
posição aonde Deus não quer somente Ele agir, mas quer a sua participação no milagre. Você sabia que quando Deus chegou para Ezequiel e falou, queridão, ô lindão, chega junto, o que é que você acha? Irmãos, hoje nós estamos numa era chamada Era da Graça. Sabe o que é isso? Aonde nós somos beneficiados por Deus em tudo. Sabe o que se chama Era da Graça? Ou esse tempo novo é um tempo, irmãos, aonde se você errou, o Senhor está amado, dizendo assim, levante, se arrependa e prossiga. Isso é muito bom. Porque se fosse no tempo da lei, onde o homem errasse, onde a mulher errasse, ele já tinha morrido. Mas hoje nós vivemos, irmãos, em um tempo onde tudo nos favorece. Você pode dar um tchauzinho aqui para mim, você pode levantar a mão e dizer, tudo me favorece. E tudo, irmãos, eu quero dizer tudo. Então Ezequiel, ele agora diante de uma resposta, Ezequiel agora diante de uma posição que ele precisa ter, preste bem atenção, o Senhor disse assim, Ezequiel, você crê, querido, para isso aí dá certo? Você crê que esses ossos podem voltar à vida? Ezequiel disse, tu sabes. Irmãos, diante do que você tem aprendido de Deus, diante do que Deus está te dizendo hoje, é para depois do culto, quando o culto concluir hoje na bênção apostólica, situação se posicionar, uma situação se levantar, os seus olhos verem, você tomar um posicionamento diante do que você tem visto. Porque Deus perguntou, você crê que esses ossos poderão reviver? Hoje, se é eu, nessa nova etapa da nossa vida, chamada igreja, Era da Graça, o Senhor me conduz, querido, num vale, numa imensidão de mortos, e o Senhor pergunta, Rubens, esses ossos podem viver? Eu começo a dançar e falar, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, eles podem viver, sim Senhor, eles podem viver. Mas você sabia que assim como eu fiz, tem muita gente que não faria? Então chacoalha alguém que está perto e fala qual é a sua posição diante disso. Qual é o seu posicionamento diante do que você tem visto? A nossa mensagem hoje está centralizada nesse tema. Qual é a sua posição diante do que você tem visto? Você é daqueles que tem visto uma situação difícil e você tem crido em Deus que você já é mais do que vencedor, ou você tem visto a situação e tem falado assim, e agora quem poderá me ajudar? Será que você é daquele que vê a situação, vê o trem pegando fogo e fala assim, Senhor, nada vai se perder? Ou você vê, querido, o trem pegando fogo e você pula antes que você morre? Deixa eu contar uma situação para vocês, uma história ocorrida, verídica. Tinha um irmão que servia a Deus em uma das igrejas aqui da cidade, e ela tinha galeria. E ele disse que estava no momento de ensaio da orquestra, e a orquestra estava ensaiando, e naquele dia do ensaio ele levou o filho dele de 6 anos, de 5 para 6 anos. E quando ele estava no ensaio e tal, ele viu que o menino sumiu, mas ele desconsiderou. Você pode dizer para alguém mais próximo de você assim, fala assim, desconsiderar traz prejuízo. Ele desconsiderou o sumiço do seu filho, e ele continuou, e quando pensar que não, ele percebeu que o menino chegou lá na arquibancada, lá em cima, lá onde tem a outra parte superior da igreja, na galeria, e quando ele percebeu, ele parou, o coração dele esfriou, ele teve reações súbitas para o pior, porque ele percebeu que o seu filho, ele colocou os pezinhos na grade
para poder passar para o outro lado. A criança está lá em cima, querido, na parte superior, e a criança agora está tentando sair. Quando ele percebe que o filho colocou metade do corpo para fora uma criança, e que a criança segurou e está pendurada, ele disse: irmãos, não veio outra coisa a não ser um comando por dentro, repreendendo a ação de Satanás. Então ele pensou muito rápido: se eu for, não dá tempo de segurar a criança, ela vai cair e vai morrer. Se eu for para baixo tentar segurar, posso correr o risco de não dar tempo. Então ele foi levado por dentro, ele levantou o dedo e falou: diabo, eu estou agora te paralisando. A criança não sai daí até eu chegar. Tira a mão do meu filho, e a criança ficou intacta. Sabe o que é isso, irmão? Diante de coisas do que você vê, você precisa tomar uma atitude correta e que te favorece. Se aquele irmão desconsiderasse o poder que ele tem investido nele, hoje ele teria aí no fitamento, ele é pai de 3 crianças. Então, queridos, quando nós desconsideramos coisas, nós sofremos. Deus pergunta a Ezequiel: pode reviver? E Ezequiel, ele diz para o Senhor: tu sabes. Então o Senhor falou para ele: libere uma palavra. E então Ezequiel foi e liberou uma palavra. E sabe qual foi a palavra que Ezequiel liberou? Antes que ele concluísse um poder, um resultado do que ele diria, ele teve uma atenção para o que ele ia dizer. Preste bem atenção aqui no pastor, por favor. Antes de ele ter resultado do que ele declararia, ele ajustou as coisas. Porque quando ele joga para Deus, tu sabes, o Senhor não tenta ficar convencendo a Ezequiel se ele pode ou se não pode. O Senhor falou: abre a boca e dê uma palavra. Abra a boca e diga. Então vem comigo, querido, por favor, para examinarmos juntos versículo de número 4. Versículo de número 4 diz assim: e ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que está escrito, irmãos? O Senhor lhes ordena que ele fala. E uma coisa ressalta nesse versículo, que é o ponto principal para nós concluirmos essa primeira fase da mensagem, é ouvir. Ouvir o que está se falando, ouvir o que está se pregando, é ficar atento com o que está se ouvindo. O versículo de número 4 diz: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Aí eu lhe pergunto: tem possibilidade da morte ou daquele caos ouvir o que eu vou dizer? Queridos, prestem bem atenção. Tem condição desse púlpito aqui, querido, que não tem vida, não tem nada, ele recebeu um comando que eu vou lhe dizer: eu não gostei de você aqui, vinha mais para cá, venha para cá. Irmãos, tem coisas que quando você olha, tem situações que quando os teus olhos veem, você fica pensando dentro de você: só um milagre. Tem coisa que quando você olha, você já próprio é convencido que não tem jeito. Você já viu alguma coisa que você próprio já se convenceu que não tinha jeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai levantando. Irmãos, tem situações que quando nós presenciamos, nós mesmos nos preparamos por dentro e fala assim: rapaz, dentro nós já sabemos, não tem jeito. Dentro. Mas para poder criar uma situação e não pensar em que nós caímos mal, Deus sabe, né? Vamos orar. Está na mão de Deus. Mas dentro de você tem coisas que você é levado a ver e nem você acredita que pode ter mais jeito.
Nem você mesmo acredita que tem mais jeito, muitas das coisas que você tem visto. Então Ezequiel, ele se alinha com o que Deus diz, e sabe o que Ezequiel agora declara? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Direcionamento. Tudo que você for abrir a boca para dar ordem, tudo que você for falar para resultar um resultado positivo para você, você tem que saber com quem você fala, você tem que saber o objetivo que você quer atingir. Então Ezequiel está diante do vale, Ezequiel agora é convencido, e ele é agora convicto que o vale só um milagre. Então o Senhor chega para ele e fala assim: libera uma palavra. Então Ezequiel se posiciona e ele fala que agora ele vai tratar com os ossos secos. Ele poderia ficar lá, querido, como muitos crentes fariam. Oh Senhor, preste bem atenção, como muito crente hoje faria. Oh Senhor, tu sabes. Oh Senhor, tudo é possível ao Senhor. Oh Senhor, tu és fiel. Olha só, não quer chegar no problema, porque sabe que o problema é insolúvel. Então ele fica cá, engrandecendo ao Senhor. Oh Senhor, tu é poderoso. O problema está lá, o trem está pegando fogo, e o crente está cá. Oh Senhor, tu és fiel. Oh Senhor, tu és grande. Amado, Deus não quer elogio nesse momento. Deus quer uma posição de sua parte. Porque diante de um perigo, diante de coisas que estão tentando se manifestar para te roubar, tentando destruir a tua vida, você precisa se posicionar. Porque se você viu, você está vendo que coisas estão indo embora, você está vendo que coisas estão se perdendo, você está vendo que coisas estão deixando de dar certo, é hora de você se despertar. E como é que você vai se despertar diante de perda? Como é que você toma uma atitude diante de coisas que você está deixando de ter? Vou entrar no quarto e vou orar? Não. Vou fazer uma semana de jejum? Não. Você precisa tomar uma atitude, porque se na minha casa, preste bem atenção, a caixa d'água estiver com um furo, não é um furo, irmãos, o furo não vai ser resolvido com oração. Enche, a água vai. A água, o cano leva a água e a caixa esvazia. Então eu percebo, eu considero, não, a conta de água está vindo muito alta. Então eu vou prestar atenção naquilo e vou ver onde está o erro. Aí por eu considerar aquela situação, eu acabo descobrindo que a caixa está com um furo. Então agora eu percebo que a caixa está furada. Então eu vou agora fazer uma semana de oração. Para quê? Deus, a caixa está furada, Pai. Pai, tu é poderoso, Pai. Não, amado. Eu não posso orar porque a caixa não vai se auto-resolver sozinho. Eu vou pegar uma escada, vou subir até ela, ou vou pegar alguém, contratar alguém que vá até ela e leve um Durepox. Você sabe o que é isso? Não é nome de anjo. Um Durepox, uma cola. Você vai pegar ela, preparar, chegar lá e você vai aplicar no furo. E você pode sair de lá dizendo: nunca mais sairá por aqui. Porque você tomou a decisão ou a atitude certa. Tem muita gente perdendo porque não toma uma atitude correspondente ao que Deus quer. Está vindo por uma mão e indo por outra. Eu nunca vi, irmãos, Deus dá e Deus tomar. Deus não trabalha dessa forma. Você pode, queridos, receber e você também pode perder, mas não é porque Deus está tomando, é porque você não está sabendo administrar aquilo que Deus tem te dado. Quando você tem a oportunidade de permitir Deus te orientar para um culto desse, você não tem prestado atenção, você não tem considerado os fatos que estão em sua volta. Se você é uma pessoa que tem a facilidade de ter muita coisa, de construir muita coisa, de possuir muita coisa, e você também tem a mesma facilidade de perder, é hora de você rever. É hora de você parar um pouco e falar assim: a partir de agora, eu não vou perder mais. Porque você vai examinar a sua vida comigo agora. Quantas coisas você já não teve?
diante do que você já possuiu, aonde era para você estar? De tanta coisa que já se manifestou na sua vida, em que patamar da vida era para você estar? Pastor, eu não gosto de lembrar. Está na hora de você lembrar assim, por isso que você tem perdido. Porque na hora que fala com você, na hora que você sente que está ferido, na hora que você percebe, querido, que está doendo, cria um desconforto e você desconsidera porque começou a incomodar. Mas deixa hoje incomodar essa palavra. Deixa a palavra mexer, porque nunca mais você vai sentir dor, nunca mais você vai sofrer, porque a palavra é cura, a palavra é remédio. Aleluia. Vai dando conforme eu vou falando para não. Nós precisamos, irmãos, acho que aqui nesse microfone você que trabalha mais comigo. Porque na hora que aqui não tem como eu tirar fora, né? Então eu comecei a gritar, você controla aí. Mas na hora que eu falar, não dá, me ajuda, porque eu fico canceroso. Então, irmãos, o que acontece? Deus orientou a Ezequiel, o levou para o meio do problema e fez andar todo o problema. Se é um crente que está aqui hoje, sabe que tem alguém assim, ai Deus, não quero não. Eu tenho náuseas, ai Deus, muito osso, ai Deus. Não, amado, tem que encarar o problema. O problema chegou, você não vai vencer ele correndo, não. O problema chegou, você tem um Deus que é maior na sua vida. Você tem um Deus poderoso que está dentro de você. Você tem uma palavra poderosa que está dentro de você. Aleluia! Ezequiel, ele fala aos ossos: me ouçam, porque agora eu vou falar a vocês. Preste bem atenção que se alguém talvez ouvir você falando com uma situação aonde é de morte, aonde te trouxe já muita alegria, e hoje quando você pensa nisso você tem tristeza, porque você não tem, enfim, você não tem mais isso para você usufruir. E Ezequiel agora está dizendo aos ossos, e se eu lhe orientar, porque a palavra de Deus é essa, para você olhar onde está a escassez, para você ver aonde está a morte, e você liberar uma palavra de vida, será que você vai crer no que você vai dizer? Porque tem pessoas, irmãos, que ela creem no momento, mas tem outras pessoas que elas deixam de crer quando a situação vai se apertando. Então a palavra de Deus mostra que quando Ezequiel, antes de abrir a boca e declarar, ele falou assim: eu vou dizer a vocês, ossos secos. Então o que Ezequiel diz aos ossos secos? Vem comigo por gentileza no versículo 5. Assim declara Yahvé, o Eterno, o soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, revestirei, eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Esta foi a palavra de Deus proferida. Mas foi de que forma? Ezequiel declarou, porque diante daquele vale, Ezequiel percebeu que Deus para aquele vale queria restituição. Deus não deu para Ezequiel o que dizer. Se você for ler o versículo de número 1 ao versículo de número 3, você vê uma preparação de Ezequiel conhecendo uma manifestação que seria manifestada naquele lugar. Deus não sentou com Ezequiel e falou assim: Ezequiel, venha cá, você agora vai dizer aos ossos e diga isso. Não. Ezequiel, diga aos ossos. Então Ezequiel se posiciona: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele diz: eis que farei entrar
diante do que ele soube que Deus queria para a sua vida. Diante dessa mensagem, você já está sabendo o que Deus quer para você? Diante do que eu cheguei até aqui às 8h15, você, se eu agora me levantar com você em oração, você já sabe o que Deus quer que você traga em manifestação para a sua vida? Porque Ezequiel foi levado ao vale, Ezequiel foi de uma outra extremidade do vale, considerando o problema, vendo o problema de perto e conhecendo o que Deus queria que ele fizesse. Você precisa saber, querido, quais são os seus objetivos a serem alcançados a partir desse ponto. Você, amada, precisa saber aonde é que você quer chegar a partir desse ponto. Queridos, vocês precisam saber aonde é o objetivo que vocês querem para a vida de vocês. Uma coisa, irmãos, que depois me chama a atenção, é que quando Ezequiel profetiza, é quando que Ezequiel libera a palavra. Sabe o que acontece? Vem comigo no versículo de número 7. Olha o que Ezequiel vai dizer. Então profetizei conforme me for ordenado. Você leu isso aí? Isso aqui quer dizer o quê? Que Ezequiel fez o que Deus mandou. Você pode dizer comigo, Ezequiel fez o que Deus mandou. Olha o versículo 7. Então profetizei conforme me for ordenado. Então a palavra vai continuar dizendo assim: enquanto eu pregava, houve-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com o seu osso. Levante a sua mão, dê um tchauzinho aqui para frente. Eu quero liberar essa palavra profética no final desse mês, que a partir desse culto aqui, levante a mão, a partir desse culto, você vai começar a ter, ouvir, som de chacoalho, de coisas vindo em sua direção, para me abençoar. A partir desse culto, antes que o mês se acabe, antes que chegue o dia 31, você ouvirá o som de milagres chegando para a tua vida, em nome de Jesus. Ezequiel ouve, e ele diz o seguinte: tudo foi feito conforme o Senhor mandou, tudo foi executado da forma que Deus me ensinou. Aqui na frente, eu fiz tudo que Deus mandou fazer. Olha só como isso não parece muito com você. Versículo de número 8. Veja na Bíblia. Atentei para o que estava acontecendo e notei, aqui na frente, aqui comigo. Atentei para o que estava acontecendo e notei, aqui comigo. Ezequiel, após ter liberado a palavra, o que ele ouviu? Som de ossos. E o som dos ossos era tão forte, que ele sentiu como se fosse chocalho, um som poderoso, depois que ele abriu a boca e declarou em cima da morte. Só que as coisas não aconteceram como ele havia falado. Olha o que ele anota, olha o que ele descobre diante de tudo que ocorreu. Ele percebe que algo não acompanhou o que era para ter acompanhado, não aconteceu o que era para ter acontecido, estava em desconformidade. A conformidade era para que houvesse uma manifestação poderosa. Vem comigo no versículo 6. Eis que criarei tendões, versículo 6, e músculo, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e fareis viver novamente. O processo aí, irmãos, era 50% ou 100%? 100%.
A obra de Deus, ela é 50% ou 100%? A vontade de Deus para a sua vida é 90% ou 100%? Mas por que aqui agora nós vamos descobrir que algo não chegou 100%? Versículo 6 diz que o processo da palavra liberada era para uma concretização 100%. Mas versículo 8, ele diz o seguinte: atentei para o som, estava lindo e maravilhoso, então eu anotei que coisas estavam sendo, preste bem atenção, que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, estava certo, e logo em seguida pele os cobriam, estava certo, osso com osso, sabe, querido, é essa parte daqui, coluna junto com a bacia, e enfim, cada osso chegando no osso, procurando, era um exército gigante. A concretização do versículo diz assim: era tão grande que dava para se montar exército dentro de exército naquele vale. Então eu percebo o crânio de um porco procurando, aonde está aí, agora o osso final do meu crânio, aonde? Procurando. E quando se achava, opa, é aqui, se uniam, aquele som terrível. Então, versículo de número 8, ele diz que ele atentou e ele percebeu que o osso estava sendo coberto por tendões e por carne. Logo em seguida, por peles o cobria. Tudo, todavia, era corpos sem espírito. Tudo estava certo, porém sem vida. Tudo estava correto, mas não tinha vida. Estava lá o corpo humano, lindo e maravilhoso, cabelinho tudo posto no lugar, perninha toda esticada, todos lindos e maravilhosos. Olha o que diz o versículo 8, para você entender o que eu te estou dizendo. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia o que? Fôlego de vida. Versículo 6 não disse que era para concluir tudo? Que o Senhor colocaria o fôlego de vida e eles seriam o quê? Seres viventes? Porque agora, depois de todo o reboliço, depois de uma palavra liberada, aqui é onde eu concluo a mensagem de hoje. Muitas pessoas têm sido frustradas porque têm tentado e têm não atingido seus objetivos. A vontade de Deus é que você persista. A vontade de Deus é que você prossiga. Se você tem tentado, deu certo no começo e acabou dando errado, o Senhor está aqui te dizendo: prossiga. O Senhor está te falando: não pare. Não pare. Você deu um comando, coisas se moveram, ouviu-se um barulho, tudo estava cooperando para dar certo, e agora os seus olhos veem e não está 100%. Deus, o que eu vou fazer? Deus, Pai, tudo foi em vão. Se aprume hoje o que você está ouvindo nessa igreja. Se você tem orado, coisas estavam se manifestando ao teu favor. Se você tem colocado o teu coração em linha com a palavra, e coisas começaram a surgir, e pensar que não, estagnou, parou. O que você deve fazer? Segundo o comando de Deus, abra a boca e agora chame por vida. Sabe o que eu entendo? Você, Ezequiel, só teve fé. Você, Ezequiel, só se moveu diante do que seus olhos viram. Agora está na hora de você crer naquilo que seus olhos ouviram, mas em mim existe. Oi, tá. Linda. Eu vou falar de novo com você, porque isso foi o final da mensagem. Ezequiel, sendo conduzido para o meio do vale, ele andou tanto no meio do vale, ele se andou tanto no meio do vale, que ele viu tanto vale, que os seus olhos só se fixou em um problema. Os seus olhos viu algo e guardou.
Então Ezequiel, quando é colocado para resolver aquela situação, ele joga para Deus, Deus diz, libera uma palavra. Então Ezequiel, diante de uma palavra que ele libera, ele não libera o suficiente para que a obra seja 100%. Porque Deus, nos versículos de número 2 e 3, Deus não ensinou Ezequiel como liberar a palavra. Ezequiel considerou o problema, Ezequiel sabia onde estava o problema, então ele falou, ouçam, e começou a dar ordem. Só que precisava Ezequiel fazer algo com mais ênfase. Vem comigo, por favor, que Deus orienta ele. Versículo de número 9. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Aqui comigo, já eu vou concluir. Profetiza agora ao Espírito. Antes você profetizou o quê? Vem comigo, versículo 3. Versículo 3, preste bem atenção. Versículo 4. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual foi a palavra liberada primeiro? Aos ossos. Eu quero me levar hoje para viver no sobrenatural, porque eu estou vivendo o sobrenatural nesse culto. Você, querido, muitas das vezes considera uma situação e tem desconsiderado outra. Por isso que a palavra de Deus hoje está te orientando para você considerar uma, considerar outra, até que você atinja ou conclua o seu objetivo. A palavra de Deus veio pela segunda vez, versículo de número 9, e diz o quê? Então ele me disse: profetiza. Então ele agora precisava profetizar. Primeiramente ele profetizou os ossos, e agora ele precisava resolver uma segunda deficiência, resolvendo as questões passo a passo. Se você tem visto coisas na sua vida que tem parado, você não pode dar o próximo passo sem que antes resolva o que já te parou muitas vezes. Você sabe que eu estou aqui hoje diante de grandes homens e diante de grandes mulheres. Vem Deus Pai, Deus é. Sangue de Jesus tem poder para meu Deus. Eu acabei de dizer que eu estou diante de grandes homens e de grandes mulheres. Graças a Deus que ele não pertence mais isso. Amados, eu já pesei 152 quilos. Aí Deus Pai, era muito tamanho. Mas tem pessoas na vida que vai empurrando a vida assim, ó. Sabe aquela música? Vida leve. Não, amado, pare de deixar a vida te levar. Leve você a vida do seu jeito. As coisas têm que andar hoje à luz da palavra de Deus para você. Você está sendo derrotado por um problema aqui. Deus me ajude, Deus me liberte. Tome coragem, resolva você essa questão, porque existe poder, o suficiente para você vencer isso aí. Aleluia! Aleluia! Ezequiel resolveu a primeira questão, estava lindo e maravilhoso. O que ele havia liberado aconteceu. Os corpos foram remodelados.
Coisa linda. Eu ouvi som, eu festejei. Mas o que aconteceu? Estão mortos. Levanta. Ai, Deus, o que eu vou fazer? Se para a primeira vez deu resultado, tente a segunda. Se a primeira vez você abriu a boca e disse: ossos me ouçam, e eles ouviram, vamos tratar agora com o Espírito. Eu amo a versão que essa Bíblia diz ruach. Você pode dizer comigo ruach? Diga ruach. É o poder sobrenatural da existência do Espírito de vida. Olha o que o próprio Deus diz a ele. Versículo 9. Então me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e convoca, liberando ruach, o sopro da vida, dizendo. Então agora ele diz: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre os mortos. Sopra, Espírito. Versículo 10. Aleluia. Fiz conforme me falara ou ordenou, e profetizei, e no mesmo instante. Versículo 10, aqui comigo. Não dizia a sua atenção, porque é o desfecho da mensagem. E no mesmo instante, o fôlego que faltava de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, se colocaram em pé, aleluia, e havia tanta gente reunida ali, que dava para formar exército sem medida. Você crê no poder dessa palavra? O poder dessa palavra é transferido para você. Então, por mais o poder dessa palavra é transferido para você. Você nesse culto agora, isso, irmão. Você nesse culto agora vai resolver questões da sua vida que estava em morte. Você que está nesse culto agora vai trazer vida para áreas da tua vida que estavam em morte. Sabe aquilo que você pensava e te causava tristeza? Sabe aquilo que você pensava por da música? Sabe aquilo que você pensava e você fala: pastor, quando eu penso nisso, meu coração, chega a dói. Bate a mão no coração, bate a mão do lado do coração, fique e diz assim: coração, até hoje você creu, mas a partir de agora você não vai mais. Coloque a sua mão sobre o seu peito. Há uma graça de Deus aqui. Me dá mais um pouco de som. Há a graça de Deus aqui manifesta. Você pode fechar os seus olhos com a sua mão no seu coração, no seu peito. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, comece a pensar naquilo que você precisa trazer vida. Comece a pensar naquilo que estava morto, e o Senhor está lhe ordenando: abra uma palavra, porque a palavra de Deus hoje é de vida. Em nome de Jesus, eu quero que você declare a palavra de vida.
Senhor.